Tudo tranquilo. São quantos no grupo, gente? São 8? Ou os 7? São São 7. 7, tá. O pessoal vai conectar ainda ou não vai vir? Então, a gente estava conectando, só que tava dando offline ainda, tava dando erro. É que eu abri a Aí, sala agora, aí vocês ficam tipo numa sala de espera. isso, eles devem ter saído para entrar novamente. Ah, tá, beleza. Vamos aguardar um pouquinho. Eu mandei mensagem lá no grupo pra eles entrarem. Tá. Professor, enquanto aguarda, deixa eu tirar uma dúvida que Ah, é fora do contexto de agora. sim. Eu tive um probleminha com a minha aula 10 de inovação e tecnologia com o meu Aham. quiz, porque eu entrei, né, e não respondi. Quando eu fui entrar, tinha zerado. Aí a Lidiane foi e me deu um novo. E eu tô fazendo aqui agora, ó. Tá conseguindo ver? Não, não aparece pra mim Ah, não. tá. Deixa eu ligar a câmera. Tá. Tá conseguindo ver? Ainda não apareceu nada. Ah, agora apareceu. Mas tá uma... Então, Você pode... Bota tá um pouquinho mais pra baixo. Isso. Não, que a tela tá mostrando mais a parte do quarto do que o computador. Tá E travado, agora? né? Tá. Isso, Tá tá ficando carregando, né? ainda há muito tempo que tá carregando. Tá. Faz o seguinte, Catiane, tenta de repente amanhã de manhã ou mais tarde, porque os prof... Eu fecho, o que que eu faço? Fecha, fecha. Aí se Mas se eu der algum fechar, não vai problema, dar erro? você me avisa. Acredito que não, porque ele nem carregou. É, tá aparecendo carregando, mas quando a É, gente entra, a gente tem que fazer logo, né? sim, sim. A primeira, a primeira vez que eu fui fazer aconteceu isso também. Só que aí eu carreguei a página de novo e fiz tranquilo. Pode Você tentar isso carregou o quê? também. Você atualizou? Atualizou? Sim, atualizei. Ah, eu acabei de fazer isso. Esperei que tenha dado certo. Porque Ah, o meu nem. Aqui, eu entrei novamente. Não apareceu porque eu respondi. Vou ter que responder tudo de. Isso, aí vai mandar você responder tudo de novo. Ah, beleza. Vou fazer daqui mas a aí pouco pelo então. menos só Não cuidado deu que erro. pode ter tempo. Tá, Deve tá ter bom. tempo. De repente é melhor você responder logo. É, eu já vou responder porque eu lembro das questões e já vou É. responder enquanto entra. Que o que que acontece? Tem muita gente acessando o portal. Antes, o portal, quando a gente estava com aula presencial, o portal era muito utilizado como um repositório como um lugar que a gente coloca lá os arquivos, o aluno entra, baixa e sai. Aí hoje tem Aham, muita gente fazendo várias atividades lá, então está muito mais sobrecarregado. Eu acredito que sim. isso, infelizmente, esteja acontecendo várias vezes. Vira e mexe no grupo aqui dos professores, tem gente reclamando que não está conseguindo lançar aula, ver os fóruns, entrar. Então, assim, vocês estão passando pelos mesmos problemas que a gente. Mas Dá aí, até um sempre que medinho. acontecer isso, você fala. É, aqui, eu já respondi de novo. Ah, consegui. Ah, Beleza. consegui, que bom. Aí, Acertei tudo. aí, parabéns. E o que que vocês estão achando? Enquanto o pessoal não chega para a gente falar do projeto, vamos conversar. O que que vocês estão achando do semestre? Boa Todos noite, começam. Bernard. Boa noite. Todos começaram Cara, antes de a gente entrar na quarentena? Esse método da sim, Celso sim. é novo. Para mim é novo. Eu vim das Tássias, Aham, fazia pedagogia. Então, eu ainda estou me adaptando a isso. E eu não gosto de aula online, não gosto aham. mesmo. E agora tem que me adaptar a fazer tudo online, né? Espero que por pouco tempo. Sim. Fala, Ramon. Eu tô gostando bastante do método. Mesmo sendo no online, eu acho que tem sido bem legal. Eu acho que talvez se fosse no método tradicional, talvez eu não conseguisse, eu não sei. Eu acho que assim a gente consegue desenvolver bem melhor e não fica uma parada decoreba, sabe? A gente Aham. aprende de fato. Assim, é uma Bom, pena que a professor, gente eu tem. tô aprendendo bem mais também. Legal, Léo. Quem falou agora foi o Léo ou foi o Ramon? Porque para mim apareceram Foi os o Léo. dois. Tá. É legal que assim, na verdade, o ruim é que vocês Boa noite, entraram rapaziada. num, Boa noite.
Boa noite. Num momento em que logo depois a gente entrou de quarentena, né? Eu, E aí eu fui vocês. um dia só no presencial. Pois é. Cara, teve gente que nem um dia ficou. Eu, por O exemplo, não Léo, fiquei nem um dia com vocês no presencial. No dia É, que eu ia verdade, começar com vocês, a gente determinou a quarentena. a gente, verdade. E a gente tá praticamente no meio do ano, né? Mês que vem Sim, já é mês 6 é. e nada acontece. Então, Eu, diga. pode falar. Fala, Paulo. Não, é porque assim, eu tô Não. achando bem difícil, de verdade, assim, pela situação das coisas que eu tô vendo, eu acho bem difícil que a gente ainda volte pra esse semestre. Acho bem difícil. Pelo jeito que as É, coisas estão evoluindo. Uhum. É, assim, não tem é, nenhum parecer oficial da Celso, não. A gente está meio que acompanhando o que que prefeitura, governo os estão números estão emitindo. aumentando, meu. Não tem por que a gente voltar agora pro presencial. É. A ideia é que a E gente até porque, esteja chegando no pico, né? A gente está Isso. efetivamente agora chegando no pico. eu acho que mesmo quando as coisas forem liberadas, vai voltar tudo gradativamente, né? Então, eu Sim, acho que a faculdade não vai ser uma coisa que vai voltar tão rápido, até é. porque tem uma aglomeração de pessoas e Exatamente. É, assim, a Celso ainda não se pronunciou em definitivo sobre o semestre, né? A gente está acompanhando as notícias para ver o que que a gente vai fazer, mas eu, Bernard, tenho essa mesma impressão, que esse semestre a gente talvez não volte, não. Eu acho que a gente vai fechar esse semestre online, até porque falta um mês e meio de aula, 2 meses no máximo. Então, não tem previsão para voltar agora em maio. Aí, pô, vai ter mais um mês de aula. Claro que seria ótimo Professor, que a gente conseguisse voltar, mas, o senhor sabe responder a respeito do segundo semestre? Como é que vai ser? cara, Se vai dar uma parada de uma semana e já vai não, ir a pro gente vai ter férias próximo? normalmente. Vai? Eu acho que o que vai acontecer é a gente diminuir as férias de dezembro, talvez. Assim, cara, a gente vai entrar de férias na segunda semana de julho e a gente deve voltar na primeira, segunda ou segunda semana de agosto. Então a gente tem quase um mês de férias aí, tem 3 a 4 semanas de férias. Tá, eu achei beleza. que fosse direto, eu achei que não tivesse férias, que não fosse direto, por conta dos 15 dias que a gente já ficou em casa. Então, aí o que que eles estão contabilizando? A gente parou de emendar feriado, então a gente já ganhou mais alguns dias. E aí, efetivamente, vai ter o que aconteceu. Os 15 dias que a gente tinha, que a gente parou, a gente transferiu para julho. A gente ia parar no final de junho. E aí ia ficar Ah, julho inteiro parado. Só que aí agora a gente vai ter mais 2 semanas de aula em julho. Então acredito que na primeira, no máximo na segunda semana de agosto a gente volte. Então pelo menos umas 3 semanas de férias vocês vão ter. Ah, entendi. Tá, beleza, professor. Aí espero que quando a gente voltar, a gente volte no presencial. E aí vocês já não vão estar mais com a gente, vocês vão estar com outros professores. Mas aí vocês vão lá para a gente dar um abraço, né? aí a Pelo gente menos, vê né? se Pô. não vai dar aula pra gente, né? Aí é só online. ou eu encontro com vocês, quem estiver fazendo administração lá no sétimo. É, Caraca, verdade. só no sétimo É, agora? tô dando aula no sétimo. Eu dou aula no primeiro e no sétimo, praticamente no início e no fim da faculdade. Caramba, eu faço processo então. Ah, mas aí depois você pede reingresso. Tem muita gente que Vamos faz ver. isso. Você acaba o processo, que são 4 semestres, e aí no ano seguinte você já volta no quinto semestre de administração com a mesma turma. Aí, no caso, Mas ele aí, teria então não duas unidades, contabiliza né? o processo no meu currículo. Contabiliza. Você vai ter o diploma de processos, você vai se formar em processos, e aí depois você vai pedir reingresso, que é entrar de novo na faculdade, e aí você entra em ADM e continua do quinto em diante. E aí em 4 anos você tem 2 diplomas. Ah, maneiro. Eu então tava pensando em fazer isso, acaba mas sendo com RH legal. no caso. O RH você teria mais um ano para fazer, e não mais 2. Mas aí você teria Eu 2 vou- tecnólogos. Eu acho que seria interessante você ter um tecnólogo e um bacharel. Bacharel te abre mais portas. Ah, show, Mas, show. mas aí, Bernard, por exemplo,
não seria. Acaba sendo até mais interessante, né? Por exemplo, fazer processos e emendar ADM, tipo, para ter duas Sim, graduações. sim. Cara, o problema é que, por exemplo, é muito difícil você conseguir estágio com processos ou com RH, justamente porque é um curso tecnólogo, é um curso mais rápido. Então, estágio geralmente você consegue a partir do terceiro, quarto período. Geralmente, tá, galera? Então, acaba que você não vai ter estágio em processo, você de repente vai ser contratado como assistente direto, e em ADM você já consegue estágio, mas aí você só vai começar a estagiar, por exemplo, lá para o quinto período, né? Se você fizer o processos e depois ADM. Essa é a única diferença. Mas pela Celso, eu acho que faz sentido para todo mundo fazer primeiro processo e depois ADM. É porque processos vai Hum. fazer os 4 períodos iniciais de ADM. Você só vai ter 2 diplomas. Ah, maneiro. Mas aí, Maneiro. professor, fazendo processos e emendando logo numa MBA, É. não é bom também ou não? Léo, assim, é bom, sim, é bom, é melhor do que nada, mas eu dou aula no primeiro módulo do MBA, e aí eu vejo que tem uma diferença muito grande do cara que fez um bacharel, um curso mais longo, para um cara que fez só 2 anos de faculdade. Você tem mais bagagem, você tem mais conhecimento, você tem mais maturidade, então você aproveita melhor o curso. Senão vai ser uma coisa que você vai acabar investindo só no diploma. Não que isso seja ruim, mas acho que você poderia aproveitar mais com um curso mais longo. Ah, maneiro. Mas, assim, tem várias opções, cara. Dependendo de se você estiver trabalhando, ou de bolsa que você ganhar, de disponibilidade de tempo, você pode até fazer os dois em paralelo. É, no caso tem isso da bolsa, né? Se caso emendar na administração, se vão manter a bolsa e tal, eu não sei como é que vai ficar Aí isso eu aí. também não sei te dizer. Mas, por exemplo, você pode ganhar, de repente, uma bolsa para o MBA e aí você faz o MBA junto com a DM depois. MBA são 2 vezes na semana ou no sábado, então não vai te atrapalhar tanto. São possibilidades, mas vocês estão no primeiro. Vamos respirar Sim, falta fundo, muito, né? falta um pouquinho ainda. Acho que a gente pode começar, né? Pode começar, professor. Tá todo mundo já aí. Então, o Léo tinha me falado, calma aí, o Paulo perguntou alguma coisa aqui. O que você diz da pessoa que é formada em processo de mercado de trabalho? Paulo, então, eu acho que processos e ADM, por serem, e ADM não, e RH, por serem cursos tecnólogos, eles automaticamente não têm tanto valor para o mercado por serem tecnólogos, tá? E aí o tecnólogo ele está entre o curso técnico e a graduação, né? Ele está bem no meio do caminho. Então, assim, talvez você consiga ter um trabalho mais rapidamente do que se tiver feito um bacharel, mas em compensação você não tem muita progressão na carreira, né? Talvez você vá até um cargo você começa ali como assistente, aí vai até analista, no máximo um supervisor, né? Agora o ADM já te abre outras possibilidades. Além de que tem alguns concursos que exigem que você tenha um curso bacharel e não um curso superior. Se for curso superior qualquer, aí o tecnólogo serve. Se for bacharel, aí não tem como. Então, assim, na verdade, vocês sempre têm que colocar na balança, tem um termo da economia que se chama trade-off. É colocar na balança o que é bom e o que é ruim. Então você vai ver, se eu fizer um curso de processos, é um curso mais rápido, que eu vou acabar primeiro, vou ter um diploma primeiro e vou começar a trabalhar logo. Agora, a ADM é um curso mais longo, eu vou gastar mais grana, investir mais para fazer o curso, vou ficar mais tempo lá, só que em compensação, mais para frente eu vou conseguir outras possibilidades, outras oportunidades. Aí você tem que ver o que faz mais sentido para você, qual é o seu ritmo de vida, né?
E assim, eu costumo indicar para as pessoas mais novas, para os jovens, para fazerem o bacharel. Nem que você comece pelo tecnólogo, mas siga para o bacharel, porque vocês têm muito tempo. Agora, o cara que tem, sei lá, 40 e pouco, 50 anos, ou então o cara já está trabalhando e só precisa assim, de um diploma para subir de nível. Aí, cara, é uma coisa muito específica. Ah, não, eu quero para ser supervisor no meu trabalho. Ou então eu quero porque eu não tenho nenhuma graduação e já estou com 40 e poucos anos. Aí, beleza, aí se justifica fazer um curso mais rápido. Se não, acho que Ah, maneiro. vale a pena o investimento com um curso mais longo. Quem tem curso tecnólogo tem como se especializar naquela área de trainee, se não me engano? É Então, trainee que se fala? trainee. Trainee, na verdade, é como se fosse um processo seletivo de estágio, só que para uma vaga que você vai ter mais desafios e vai ter mais responsabilidades e mais grana também, né? Só que é muito mais concorrido. E aí, cara, vai depender da empresa. Tem empresa que tem processo de trainee que determina tudo, de qual faculdade, inclusive, que você precisa vir, de qual curso aceita e tal. Tem outras que deixa aberto. É como se fosse você se candidatar para uma vaga. Aí depende do requisito da vaga. Ah, como se fosse um concurso mesmo público, né? Não chega a ser um concurso público porque qualquer empresa pode ter e não necessariamente você vai fazer uma prova e tal, você deve fazer vários processos de entrevista, aquelas atividades em grupo, né? Deve ter dinâmicas, ver como que você trabalha, se desenvolve e tal. É um processo mais complicado do que um processo de seleção para estágio. Mas em Aham. compensação, quando você acaba o período de trainee, você geralmente é contratado para uma posição mais acima. Você entraria efetivamente na empresa com um cargo de gestor, mas gestor de área, por exemplo. Sim, Mas sim. assim, de novo, depende muito da empresa, tá? Maneiro. E aí, gente, me conta o projeto de vocês. O que vocês queriam falar comigo? Na verdade, a gente queria passar mais ou menos o que a gente está fazendo Uhum, e a gente queria ter opinião, uma outra opinião, sabe? uhum, Porque a gente quer ouvir as pessoas. A gente fez algumas pesquisas para identificar o problema uhum, e a gente viu que as pessoas um pouco mais gordinhas elas têm vários problemas perante a sociedade. uhum, A gente identificou que eles têm alguns problemas na hora de comprar roupa, uhum, porque não conseguem, além de não conseguir achar uma quantidade grande de lojas, as roupas elas não são tão atualizadas com relação à moda, uhum, os tamanhos eles não têm uma padronização. Então, por exemplo, às vezes você vai numa loja X e o tamanho, sei lá, 70 é de um formato e na loja Y é de outro formato completamente diferente. uhum, A gente conseguiu identificar também que, por exemplo, quando essas pessoas um pouco mais gordinhas, elas têm dificuldade também no salão de beleza, por exemplo, porque as cadeiras não são adaptadas, porque não suportam peso, ou porque as pessoas são muito grandes e a pessoa tem que subir num banquinho. E daí a gente pensou em fazer uma loja. Essa loja teria padronização do tamanho das peças, de acordo com as normas técnicas. Teria também uma costureira dentro da loja para que pudesse, por exemplo, dar um aperto numa roupa que, por exemplo, não tivesse tão legal. E a gente pensou em fazer tipo um spa, tipo um espaço de beleza, totalmente adaptado para que as pessoas pudessem ir lá e fazer esse tipo de tratamento. Então, ela teria cadeiras adaptadas, um banheiro mais espaçoso. A princípio, a gente estava pensando em fazer isso como um brinde da loja, para tentar trazer o cliente pra gente. Então, uhum, tipo, a partir de tantas compras o cara ganhava aquilo.
Só que a gente, numa conversa com a Lidiane, ela disse que talvez isso não fosse tão sustentável para o projeto, colocar isso como um brinde. Então a gente abriu um pouco mais e, e não era o projeto inicial fazer essa questão desse salão de beleza, entre aspas. Só que depois que ela falou isso com a gente parou para pensar e realmente a gente está pensando em fazer isso. De fazer um salão, um espaço de beleza, no qual a pessoa pode ir lá pra comprar uma roupa, vai para uma festa e já sair pra festa. Tipo, se produzir pra festa, ou então se ela só quiser comprar uma roupa, ela vai lá, ou se ela só quiser fazer a barba, ela vai lá. E um espaço que foi adaptado. E a gente queria saber o que você acha a respeito, se você acha que isso é inovador, se acha que não é. Porque assim, a gente até identificou que tem algumas empresas que já trabalham dessa forma, com relação a ter roupa para esse tipo de público, mas não tem em grande escala e tem vários problemas. Por exemplo, a falta de padronização dos tamanhos, ou até tem roupa, mas as roupas elas não são tão atualizadas com relação à moda e são roupas mal feitas e tal. E a questão do salão de beleza, a gente pensou por quê? Porque a gente conversou com várias pessoas, a gente fez uma pesquisa com bastante gente e também conversamos com algumas pessoas de forma informal. E a gente identificou que muitas pessoas reclamam da questão da autoestima, porque não conseguem achar a roupa que elas querem, ou até mesmo porque não conseguem fazer o tratamento de beleza, então elas têm vergonha e elas têm autoestima muito baixa. Foi daí que a gente começou a pensar na questão do salão de beleza, para tentar fazer com que aquela pessoa tenha um local que ela se sinta acolhida. Aí a gente queria ver o que você pensa. Então, eu acho que o problema é real, assim, eu passo por isso, né? Eu sou gordo, passo por isso. Realmente é difícil encontrar roupa. Oi? Tá. Realmente é difícil encontrar roupa, não é todo lugar, e as roupas geralmente são mais caras do que em lojas que você compraria. Uma pessoa com corpo padronizado, digamos assim, conseguiria comprar em lojas dessas Magazine, tipo Renner, Líder, C&A. Hoje até tem algumas lojas dessas, né? Eu acho que a Renner e a Riachuelo já tem, que a Líder também. Mas também, assim, você vê o tamanho da loja, às vezes é uma arara só para o homem obeso. Para a mulher tem um pouco mais, mas para o homem geralmente é menos. Então, assim, eu acho que realmente é um problema que existe. Acho legal vocês trabalharem isso. Só que acho que vocês criarem uma loja para roupa talvez não seja a melhor opção. Pelo menos não no formato que vocês estão trazendo. Acho que seria válido se vocês pensassem numa loja virtual de alguma forma. Poderia ser, porque você consegue ganhar mais escala. Porque, por exemplo, não adianta você querer trabalhar com pessoas obesas ou gordos e, não, a gente quer trabalhar isso, vai criar uma loja. Cara, às vezes você vai ter uma loja num lugar. E aí essa loja num lugar vai ser igual às outras lojas que tem específicas para pessoas acima do peso. Então, você só vai trazer o diferencial, que o brinde seria essa parte de beleza. Então, assim, acho que seria interessante ou vocês pensarem nessa virtualização da loja de alguma forma, que também são poucas lojas que trabalham isso. Sim, o que eu acho que seria muito legal, que eu acho que nenhuma empresa aqui no Brasil já está fazendo isso, que é, por exemplo, você vai numa loja qualquer, vou na Renner, aí eu vejo uma roupa lá que eu acho legal e aquela roupa tem o meu tamanho. E, ao invés de eu escolher a roupa pelo tamanho, eu escolho a roupa que eu quero e pego o meu tamanho. Em outros países, como Estados Unidos, por exemplo, qualquer lugar que você vai comprar roupa, você vai encontrar roupa do tamanho que você precisar. Desde roupa que vende de mercado até roupa da Calvin Klein, da Polo, dessas marcas mais famosas. Você vai encontrar a mesma camisa, desde do XP lá, né, que é o XS, o PP, até o 5G.
Então, assim, é uma variação muito grande e aí você tem a liberdade de escolher a roupa que você quer. Aqui no Brasil a gente vê qual é a roupa que tem e dentre aquelas que tem você escolhe. Então tem uma limitação grande e aí você não pode escolher, foi o que vocês falaram, não dá para você escolher uma roupa que é bonita, tá na moda, que você gostou, não. Você tem que ver quais cabem em você e daquelas que cabem em você, qual que você vai escolher. Então é muito limitado. Agora, se for só uma loja que tenha isso, não sei se vocês vão ter nesse início um projeto tão legal, porque vai parecer mais uma loja. Então, de repente, se vocês pensassem numa loja virtual, talvez vocês conseguissem de alguma forma trazer algum diferencial lá. Agora, pensando nessa parte da beleza, eu acho que seria interessante vocês trabalharem, de repente, não com a proposta de uma loja de roupa, mas sim com a proposta de um spa, salão de beleza, e inclusive fazer parceria com lojas de roupas para pessoas obesas e colocar essas roupas à disposição ali para as pessoas comprarem. Não sei, o salão feminino é um pouco mais difícil de ver isso, mas os meninos talvez tenham visto em alguma barbearia, aquelas barbearias mais estilosas assim, vende roupa, vende tênis, vende um monte de coisa diferente que não necessariamente é o corte de cabelo ou da barba. Então acho que seria um caminho legal. Eu acho que seria, assim, acho que dá essa pegada de, não, a gente não vai se posicionar como uma loja de roupa que traz o salão de beleza. Não, a gente vai ser um salão de beleza totalmente adaptado a esse público que vai oferecer também as roupas. Aí você muda completamente o ponto de vista e eu acho que fica mais promissor. Quando a questão da loja virtual que você comentou, uma das coisas que impedem da gente pensar nessa questão é que, por exemplo, a gente pensou justamente na questão da costureira porque o cara talvez precisasse experimentar a roupa, provar e fazer algum tipo de ajuste. E eu, por exemplo, eu não gosto de comprar roupa pela internet. Eu gosto de vestir a roupa e ver como que cai e tal. Então, isso é uma opção que, a princípio, o grupo não estava pensando. A gente estava pensando em usar o virtual para fazer a divulgação da loja e tentar colocar modelos que fossem acima do peso, coisa assim do tipo. A gente não tinha pensado nessa questão de... Para você ter uma ideia, algumas lojas, eu já comprei roupa em loja virtual. E aí elas têm a medida da roupa. Então eu sei, pela medida de roupas que cabem em mim, quantos centímetros eu preciso em cada uma parte da roupa para comprar online. Outra opção seria você trabalhar com a possibilidade de, ao invés de você... não sei se vocês já viram, existe uma tendência agora que as pessoas estão fazendo o seguinte, ao invés de a pessoa ir na loja ou abrir um site de uma loja de roupa e escolher, a pessoa preenche um formulário com um perfil, um tamanho, essas coisas, e aí a vendedora manda uma mala com roupa para essa pessoa, e aí essa mala fica lá por uma semana, sei lá, e essa pessoa pode experimentar a roupa no tempo dela e tal, escolher, e aí depois devolve a mala e as roupas que ela ficou, ela paga. Também poderia ter uma possibilidade assim. De repente é outra opção. Ou customização, o que você acha? Professor, eu tenho, desculpa interromper aí, eu tenho um conhecido, na verdade uma conhecida, que ela fez um estilo de venda desse parecido, só que com produtos de perfume, hidratante. Deixou com a pessoa, né, um kitzinho, o que ela quisesse ia ficar com ela. E acabou que não deu tanto certo. Eu acho a ideia genial. Eu gostei, isso dá interesse do cliente de comprar. Só que nesse caso específico que eu tô falando agora, a pessoa acabou dando um calote nela. Eu não sei se isso iria funcionar, porque são coisas caras, né? Sim. A gente tem que pensar que também assim. Até que ponto eu não sei como é que vai funcionar isso. Mas é uma ideia realmente boa. Assim, os produtos de beleza, assim,
perfume, essas coisas, por exemplo, cara, a pessoa pode ficar usando, né? É mais difícil de você fazer esse envio e tal. E assim, de qualquer forma, você pode ter um site por trás disso em que a pessoa tem que cadastrar o cartão e você checa o cartão da pessoa antes de enviar a mala. E se a pessoa não enviar a mala em tantos dias, o valor total da mala vai ser descontado do cartão dela. Sim, já se Entendeu? garantia antes, no caso, né? Isso é uma coisa que contrato resolve. Talvez sua conhecida não tenha tido essa maldade, não nem maldade, né? Essa malícia, né? De não ser passada para trás à toa. Ô, Sim. Bernard, Diga. e por exemplo, a questão do salão, aquela ideia que você deu de a gente fazer o salão e colocar a roupa como uma alternativa e o salão ser todo, de certa forma, adaptado. Como que Acho. você acha que a gente deveria fazer a divulgação disso? Porque, assim, penso eu que se a gente divulga isso como exclusivamente para o público obeso ou Aham. mais gordinho, a gente meio que de certa forma está discriminando. É, como Cara, a Lidiane muito acho fala, que não acho está que não. incluindo, se excluindo. Mas aí como que a gente pode abordar a divulgação disso? Então, acho que a primeira coisa que vocês precisam entender, vocês precisam pesquisar onde no Rio tem a população mais obesa, para ver se faz sentido. Porque vamos supor, você vai ter um salão todo adaptado. Isso vai sair caro, não vai sair barato, não vai ser o mesmo preço de um salão comum. Talvez vai ser um preço Uhum. de um salão que é o mais chiquezinho que tem dentro de shopping. E aí você não vai Sim. conseguir colocar ele em qualquer lugar. Então, de repente você vai perceber, aí tem que pesquisar, não faço ideia. Mas em Bangu tem maior concentração de pessoas obesas. Cara, você não vai colocar um salão desse em Bangu porque não vai funcionar. O cara não vai ter Hum. grana para pagar. Né? Talvez as pessoas prefiram chamar cabeleireiro, esteticista em Seria um público casa, mais fazer em elevado. casa. Mais Oi? elevado, né? Seria um público mais elevado, uma elite um pouco mais. É porque eu acho que Seria o uma coisa mais preço vai elitizada, ser na verdade. por conta do preço. Principalmente por conta do Sim, preço, que vai ser mais caro do que o normal. Porque algumas coisas, por exemplo, aquela cadeira que você senta para lavar o cabelo, aquilo dali provavelmente vai ter que ser feito especificamente para pessoas obesas. sim. Porque, O senhor assim, eu falou aí, entendo que a proposta de vocês seriam todos os obesos. Tem um obeso que pesa 100 quilos, tem um obeso que pesa 250. sim, Aí, porra, 250, assim, tem cadeira normal que a gente compra em loja, assim, que acima de 80 quilos ela não aguenta. E, porra, 80 quilos nem é obeso. Então, imagina correto. 250. É que assim, o nosso público é o público plus size. Até Sim. então eu não sei até que ponto chega a ser uma pessoa. É que depende muito se eu não me engano, é IMC da pessoa, né? O índice Aham. de massa corporal, né? Mas sobre a nossa ideia, professor, você comentou aí que não seria tão viável ter uma loja porque seria mais uma loja como as outras, no caso. Sim. Mas nós colocando tudo isso, englobando tudo isso, uma loja gigante, que seja para o público masculino e feminino desse naipe, com uma loja completa, com uma loja virtual, com costureira na nossa loja física, com divulgação, com descontos, parcerias, enfim. Fica ruim com tudo isso? É muita coisa, é muita informação, é Não, muito gasto? não é que Muito fica gasto no ruim. caso. É que eu acho que você vai. Porque, assim, uma loja de roupa, para você conseguir um resultado legal, é da hora que ela estivesse em todos os shoppings, mas isso não é viável, né? E aí, de novo, a gente vai precisar, como é algo físico, a gente precisa ver primeiro onde que está esse público. Mesma coisa, se tá, vamos supor, vai ser uma loja que vai ficar dentro de um shopping. Tá? Que shopping que você vai botar? Vai botar um shopping mais na zona norte, na zona oeste ou vai ficar na zona sul? Depende do preço de vocês para vocês verem. São três coisas que vocês têm que tomar cuidado: o preço, o público-alvo e o local onde que vai ser. Porque, por exemplo, se eu for criar uma loja física, sei lá, na Nova América,
E aí vocês perceberam novamente lá que Bangu tem uma concentração maior. Cara, a pessoa não vai sair de Bangu para vir no Nova América comprar roupa. É Até na difícil. parte física da loja, assim, a estrutura, a gente tem que pensar em que público nós temos que alcançar, né? Tipo, se for meu pensamento, se for uma loja muito bonita, aquelas lojas maravilhosas, pode ser que a pessoa tenha vontade de entrar, mas vai ver do lado de fora, não, aquela loja ali é muito cara, tal, não Uhum. vou entrar. Então, até nisso a gente tem que pensar, né? Na Sim, estrutura sim. da loja, Por isso que é né? importante. Eu acho que É que antes no de caso vocês. seria uma coisa mais elitizada, né? Pois é, essa é a impressão que eu tenho. Por isso que eu acho que antes de vocês baterem o martelo para se é uma loja, se é uma, um salão, se é um spa, antes de bater o martelo nisso, vocês precisam entender aonde que está o público obeso, onde que ele se concentra, no Rio de Janeiro, para justificar. É Professor, porque não adianta você colocar uma loja super chique num lugar em que não conversa com aquela loja. Diga, Paulo. uma pergunta. No caso, a gente estava ontem, esses dias todos, a gente estava meio que debatendo, né? Esse lance do local e tudo mais. A gente pensamos em Madureira ou ali no centro de Campo Grande e tudo mais. Aham. Mas a pergunta que o senhor falou e a gente não tinha parado para pensar, né? Provavelmente, pelo menos eu. Como é que a gente localiza esse público? Falando dessa forma que você está falando. Por exemplo, perceber a concentração de um público desse. Cara, eu acho que o caminho é procurar no site do IBGE, procurar reportagem na internet, você colocar onde tem maior número de pessoas acima do peso, pessoas obesas, procura sinônimo, gordo, e talvez você encontre alguma coisa. A percepção que eu tenho é que lugares com menos poder aquisitivo têm possibilidade de ter mais pessoas obesas. E a gente vê, por exemplo, na Zona Sul, a gente vê muita socialite magrinho, vai para Barra também, pessoal mais preocupado com a saúde, tal. Acho que se a gente for para assim, eu acho Campo Grande legal, só que tem que tomar muito cuidado, porque assim, Campo Grande tem um pessoal que tem grana, mas não dá para saber se esse público vai ser suficiente. O público obeso com grana vai ser suficiente para sustentar um local como esse. Quanto a Campo Grande, eu cheguei a tentar fazer um levantamento de onde tem lojas para esse tipo de público. Em Madureira, eu observei, pelo menos eu que pesquisei, Uhum. que tem lojas e tem no entorno também, tem no Meier, tem ali próximo. Uhum. Campo Grande, eu só achei loja em Bangu. Aquela região da Zona Oeste eu só achei em Sim, Bangu. entendi. Campo Grande eu não consegui observar que tenham tantas lojas, por isso que eu acho que possa ser um bom caminho. E quanto àquela questão de você ter dito por exemplo, tem uma loja no Nova América e o cara que mora em Bangu não vai até o Nova América. Você acha que seria interessante a gente, por exemplo, tentar vender franquia da loja, tipo, criar uma marca Mas aí e é um tentar segundo vender? passo, né, Ramon? Não precisa pensar nisso agora. Que aí, senão Aham. vocês estão indo muito longe e não tem necessidade disso agora. Franquia para vocês verem é Uhum. lá no 7º período. Aí lá a gente trabalha com expansão de negócios no 7º período. Mas agora é mais a Legal. ideia. Eu acho que vocês têm que pensar assim, aonde eu estou pensando em colocar o salão de beleza, tem público para isso? Ele vai estar pagando isso? Ou aonde eu vou colocar a minha loja? Tem público? Vai comprar? Vai Porque assim, justificar? professor, nós fizemos duas pesquisas, né? Tanto desse problema dos vestuários quanto o problema da beleza em si, que as Aham. pessoas têm uma autoestima muito baixa realmente. Por isso a ideia é de juntar os dois, Sim. né? Em ter um local só, tanto a parte da beleza quanto a parte da roupa, dos vestuários, de tentar abaixar o preço, contratar matéria-prima nacional, Então, Léo, mas a aí olha parte da só, beleza, né? se você for pensar em negócio em si, independente do local onde você vai colocar, você abrir um salão de beleza, barra, spa, você vai precisar de um tipo de equipamento e um tipo de profissional. Se você for abrir
empresa de roupa e for ter uma fábrica própria, provavelmente você precisa de outros materiais e outros profissionais completamente diferentes. Então o custo disso é elevadíssimo. Sim. Eu acho que nesse início, o ideal é você escolher uma das duas e ter o outro como parceria. Então, por exemplo, se vocês perceberam que em Madureira tem várias lojas para gordos, talvez seja interessante você pensar num salão de beleza em Madureira, porque a pessoa já vai para lá para comprar roupa e de repente a própria loja de roupa, você faz uma parceria para a loja de roupa dar um desconto o cara ir no seu salão, no spa. Certo. E aí acho que trabalhar dessa forma talvez seja um caminho. Ué, Eduardo Cabral entrou na live? Eduardo, é outra sala, cara, não é essa não. Tá perdidão, ele é lá do Núcleo 7. Que a gente vai assistir uma palestra hoje. Aí ele entrou na minha sala, mas não é na minha que vai acontecer a palestra, vai ser na do outro professor. Ah, Tá tá. perdido aqui. Então, o ideal seria a gente mesmo, então, focar ai meu Deus, numa virtual, numa loja online. Se E aí a for gente não roupa, eu precisaria. acho melhor, porque aí você diminui o seu custo, pelo menos para esse início, e Sim. você consegue divulgar mais a marca. Aí depois você pode investir em outras Enquanto coisas. isso, mesmo com o virtual, a gente também poderia focar, tipo, como o senhor falou, ter uma parceria com um salão de beleza que se adequasse à nossa proposta, Sim. ou que aceitasse a proposta, né? Mas E aí confesso que seria um eu salão. nunca vi um salão de beleza para pessoas acima do peso. Nunca vi. Loja de roupa para Seria gordas mais já é inovador, mais né? fácil. É mais diferente. E aí é uma parada que você poderia trabalhar até colocando um psicólogo lá dentro para conversar com as pessoas, né? Sei lá, pode criar um negócio ali, Um ambiente, sei né? lá, centro de beleza para pessoas é, gordas, Plus não size. sei, plus É. size. É porque a gente É, pensa assim, pode ser até ser ignorância nossa, minha. A gente pensa no plus size porque a pessoa acho que muito acima do peso, ela tem pouco de vergonha. Aquela pessoa muito, muito, muito acima do peso, que eu digo. Aham. Ela tem vergonha de sair na rua, ela não tem muita vaidade, então para ela o que ela vestir tá bom, por, pelo motivo dela não sair de casa. Por Por isso que a gente não focou. desconhecimento também, né? Também tem isso. Eu acho que, e assim, a gente está vendo um movimento, não sei se vocês já esbarraram nisso, mas assim como tem um movimento de valorização da cultura negra, do afro, do cabelo, dos brincos, das cores, também tem um movimento de empoderamento da pessoa com o corpo que ela tem. Então, tem um pessoal, eu vou ver se eu acho aqui uma blogueira super famosinha, que é obesa e faz vários vídeos, já passou no Fantástico. Eu acho que ela é dançarina. Não, tem essa dançarina, tem uma outra que fala direto, dá uns foras assim. Eu acho que ela é vlogueira, não sei. Ela faz vídeo. Eu conheço uma que é blogueira também. Ela é dançarina. Não é, nem é mais plus size, né? Ela já tá acima do peso dela, mas ela é dançarina, ela é super ativa. Aham. Eu vou ver, eu não achei aqui nessa busca, depois eu pesquiso direitinho e professor, vejo para vocês. nesse início do projeto, qual é a ideia de formar um projeto? Não é formar uma coisa que seja inovadora, que seja uma solução de um problema? Sim. Independente se a gente começar com um projeto muito caro ou muito barato, não seria uma solução de um problema? Ou vocês vão corrigir a Então, gente nisso, não, a se gente não for vai muito caro? corrigir vocês nisso não. Só que as coisas têm que ser casadas. Vamos supor, você vai criar uma loja super foda, como vocês estão propondo, de roupa maneira, e vai ter o spa tudo junto, não sei o quê. Aí vão botar, sei lá, na Glória, que é a Zona Sul, centro ali, mas que está bem localizado, mais fácil acesso.
Pô, mas seu público está lá do outro lado da cidade. E aí? Aí é aí que a gente acaba tendo problema com o Fica um projeto. impasse aí, né? Porque Tá, assim, se for só uma questão de se é muito caro, se é muito barato, não importa. O valor não importa. Mas importa que as coisas se conversem. Será que, por exemplo, teve um semestre anterior que teve um grupo que queria fazer uma. Não era uma creche, mas era como se fosse uma extensão da escola, né? A criança saía da escola, aí ia para esse lugar, aí esse lugar ia ter academia, ia ter aula de reforço, iria ter gente cuidando da criança, psicólogo, tudo. Ia ser tipo um lugar para as crianças irem para lá, passar o resto do dia enquanto os pais estão trabalhando. E às vezes os pais trabalham até 5 horas da tarde, mas só conseguiriam pegar as crianças às 7 por causa de trânsito. E a escola acaba 4, 3. Então eles pensaram nisso. Aí fizeram a pesquisa na região daqui da Zona Norte e tal. Só que aí, quando eles foram ver, na verdade, não dava para montar aqui porque o custo de criar isso ia ser alto para o consumidor final. E aí eles tiveram que montar na Barra. Então a ideia deles teve que ser transportada para a Barra. Mas aí, pô, na Barra tem várias mães que têm filhos pequenos e vão conseguir pagar isso, né? Porque aonde eles pesquisaram não ia ter gente para pagar, sei lá, R$ 1.500 num serviço desse. Então, assim, só que, de novo, mães, filhos, é muito maior do que pessoas obesas. Né? Correto. Então, é esse balanço que vocês têm que ver aí para acertar. Aí, Então a é isso ideia que do salão eu é mais acho que interessante, a né? ideia do salão é mais fácil de vocês tocarem. Justamente porque você pode colocar perto de locais que já têm um público acima do peso e vocês conseguem. Eu gostei dessa tua ideia aí de, tipo, já localizou ali que Madureira tem lojas de obeso, já colocar um salão de Uhum. beleza próximo que já é, tipo, um ajudando o outro, no caso Aham. ali, já é... E o cara já Eu vai lá e já tava, faz os dois. Sim. eu tava pensando aqui, Bernardo, se eu tiver errado, você até me corrige. É, assim, se o público, a questão do salão é bom até também porque, por exemplo, se não tiver um cara gordinho pra cortar o cabelo, o magrinho também corta, sabe? Aham. Então vai se sustentar o projeto, mesmo que eu não tenha aquele cliente, mas outro vai. Eu acho que a Sim. roupa é muito fechado, né? Só quem Sim. vai usar a roupa Sim. do gordinho é o gordinho, mas o barbeiro todo mundo vai. Sim. Então, Eu acho que sim. Até porque talvez faça sentido você criar um salão que tenha os equipamentos básicos, né? E aí só basicamente você vai mudar a cadeira, talvez a O entrada espaço, né? seja maior, né? A dimensão do negócio talvez seja maior. Mas a maior parte dos equipamentos vão ser o mesmo. Vai ser igual a um salão qualquer. uhum. E aí vocês podem até, por exemplo, pensar em criar uma linha de roupa própria em parceria com uma outra loja. E aí vender essa linha de roupa na loja de vocês. Ou fazer uma parceria de, por exemplo, o cliente que cortar no nosso salão ganhar algum tipo de desconto naquela loja e Sim, a loja dar algum benefício pra gente também, né? sim. E vice-versa. Ou, Legal. assim, se vocês forem pensar nessa loja online, por exemplo, aí vocês podem pensar em outras tecnologias que podem ajudar a pessoa a escolher a roupa. De repente, um trocador virtual para a pessoa tira uma foto do próprio corpo, aí bota lá e ela experimenta virtualmente a roupa, passa as Mas aí, por exemplo, medidas. Não sei, dá mas pra... aí isso, Bernardo, isso aí eu já sou um pouco contra, porque se a gente for pensar na questão do custo, eu acho que isso é caro. A Lidiane mesmo já falou em algumas aulas que um aplicativo bom é 50 mil, 100 mil no mínimo. Aí eu acho que acaba Então, que a economia que a gente teria mas isso é acaba mais fácil de parecendo, por você exemplo. ganhar escala. Porque uma loja virtual dessa, você vende para o Brasil inteiro. Um salão de beleza, você vai vender para aquela região ali. Uma loja
física, você vai vender para aquela região ali. Ou no máximo para Uhum. aquele bairro. Uma loja E aí, virtual no você pode caso, a vender gente para o teria mundo que investir. inteiro, inclusive. Só que aí, no caso, a gente teria que investir muito em divulgação, né? E a gente poderia fazer uma coisa que até a Lidiane comentou com a gente, de abranger um pouco a nossa área para a parte de customização, né? Aham. Deixar tipo, realmente com a moda do momento, né? Tipo, com rasgos, pinturas, enfim. Mas aí isso seria inovador, por exemplo? Porque o salão de fato eu já peguei que é uma ideia inovadora porque não existe e tal. Mas essa questão da loja virtual seria algo diferente que não existe? Porque assim, eu não vejo nada muito diferente nisso. Pra mim já existe, Eu também não. entendeu? Talvez não A não tenha ser que uma fale com para tanta esse público, né? tecnologia. Né? Assim, é inovador se você pensar que é voltada só para esse público. Se você conseguir trabalhar então com roupa masculina e feminina, vai agregar mais. Se você conseguir colocar mais tecnologia no negócio, né? Fazer um escaneamento do corpo da pessoa pelo celular, sei lá. Aí, assim, agora, na verdade, é fechar a ideia. Vocês não precisam determinar como é que vai ser o passo a passo do projeto, como é que... É só fechar a ideia. Por quê? Vocês não vão precisar criar um protótipo disso. Nem o aplicativo, nem o salão. Vocês vão precisar criar a ideia. E aí, durante o semestre, vocês vão desenvolver algumas ferramentas, alguns conhecimentos que vão ajudar vocês a estruturar essa ideia melhor, em formato de negócio. Mas é só, de fato, só vai ser a ideia, né? Só vai ser a ideia. Vai ajudar, essas outras ideias seria para melhorar o que a gente tem, né? Tipo o aplicativo, Sim. essas outras coisas, seria só para complementar de acordo com o nosso. Sim. Assim, entre Bernardo, uma coisa e outra, pode eu falar. acho que seria mais interessante o salão ou spa, ou então você pode até se posicionar não como salão, nem como spa, mas como um espaço de beleza, espaço de valorização da beleza. E aí você pode colocar nesse espaço tanto essa parte estética como a parte de nutricionista. Cara, assim, se é para sonhar, vamos sonhar alto. Por que não fazer um salão junto com uma academia específica para obeso, com nutricionista de plantão, com psicólogo de plantão? Faz uma parada maior, um centro de beleza do gordo, por exemplo, alguma coisa assim. Talvez seja até Uhum. mais interessante do que focar só no salão. Maneiro. Mas aí também a gente tem que pesquisar para ver a questão da localidade, Eu acho que se as se pessoas vão vocês conseguir pagar. conseguirem ter pistas de onde que esse público se encontra, mas aí também é aquele negócio. Por exemplo, se for uma loja de roupa, a pessoa talvez não vá tão distante da casa dela para comprar. Se for um salão de beleza normal, talvez ela ande um pouco mais do que para uma loja de roupa. Está disposta a ir um pouco mais longe. Se for um espaço de beleza, não sei o que, talvez ela tenha disposição para ir mais longe ainda. Uhum. Então Maneiro. precisa ver o que vocês vão fazer para ver como é que vai ser o posicionamento de vocês. A loja de roupa em Bernardo, si eu acho que é a mais furada das ideias. beleza. Uma dúvida. A avaliação do projeto, o que vai ter um peso maior? Vai ser o pitch ou o projeto escrito? Cara, O que vai ter um eu peso não assim? lembro agora exatamente, mas eu tenho quase certeza que o que tem mais peso é o projeto escrito. O pitch, Uhum. na verdade, vai ser só o formato da apresentação de vocês. Então vai ser assim, se fosse no formato ideal, que seria presencialmente, aí, se não me engano, esse mês passado o pitch tinha, acho que era 20% da nota, e o projeto era 30% ou 40% da nota, e tinha também autoavaliação e avaliação de equipe. Aí agora, assim, de cabeça eu não lembro qual é o peso de cada coisa. Mas normalmente o pitch tem um peso menor.
Uhum. Beleza. Ainda vai ter avaliação individual da equipe em cima do projeto ou não? Então, não sei, cara. Não sei como é que vai ser. O que que a Lidiane combinou com vocês até agora? Esse ciclo vocês vão ter? Eu acho que não, né? Não. Eu acho que ela cortou, né, aquela parte das Porque a gente votações agora está online. trabalhando mais com fórum, então acho que não vai ter nesse modelo online. Até porque fica mais difícil, né? É mais um momento de feedback e tal. E a gente sabe que tem muita gente que está. Assim, na verdade, não são todos que se desenvolvem da mesma forma, né? Que buscam trabalhar no projeto da mesma forma. Então, essa avaliação de equipe, autoavaliação, é mais para a gente verificar quem está trabalhando e tal. Só que a gente tem um controle maior presencialmente de como cada um de vocês está se desenvolvendo no RA e nos estudos de vocês. No virtual, a gente não tem esse controle porque a gente não senta com um grupo para discutir conceito. Né? A gente não faz a rúbrica como a gente faz no presencial. Então a gente precisou adaptar e trouxe uma parte da nota para fórum. Né? E aí a parte individual está valendo um pouco mais de ponto do que deveria, por conta dessa adaptação que a gente está fazendo. Eu acredito que, assim, se a gente voltar pro presencial, a gente volta a ter avaliação de equipe e autoavaliação. Senão, a gente vai continuar com esse peso no fórum. Professor, o senhor tinha comentado aí a respeito de colocar um espaço maior e, sei lá, além de nutricionista e tal, ter academia. Uhum. A gente não iria esbarrar um pouco no... Porque, assim, a academia tem em muitos lugares. Assim, já vi já de ter 3, 4 ali numa região bem curta uma da outra. Não seria, tipo, um gasto tanto iria de calhar, no caso, no que o senhor falou anteriormente. Pode ser apenas mais uma academia, como as outras, né? Então, E mas você aí falou depende do posicionamento de vocês. Você já viu alguma academia para obeso, especificamente? especificamente para obeso, não. É, É para o público geral, né? Isso então, seria um inovador, né? Uma academia específica é, para esse público, porque nem academia normal você não encontra nenhum é. mais gordinho, nem uma pessoa mais obesa. Você não encontra, porque a E pessoa fica envergonhada, né, exatamente isso que eu Dependendo. ia falar. Não é É, nem porque a pessoa não quer fazer exercício, é porque a pessoa não se sente bem. Pois é. Então, e isso Sim. seria também algo muito inovador, uma É, academia para esse público. sim. Que às vezes não é, faz, não tem um incentivo para ir, porque vai chegar lá, vai ficar vão olhar que isso e aquilo, vai ter esses comentários. Sim, e eu acho que na academia normal, por exemplo, tem esteira que não aguenta um certo peso. Acho que é 120 quilos por aí. pode ser, pode ser. E não é tão absurdo se eu pensar, tipo, Não, 120, 130 quilos, eu não acho tanta coisa. Tipo, não. eu tenho 80 quilos, né? Aham. Às vezes um cara que é um pouco mais alto, tipo 2 metros de altura, o cara que é um pouquinho gordo já tem 120 quilos. Correto. Né? Então não é tão absurdo assim. É que essa ideia aí é muito legal. E ali dentro do centro, ter nutricionista, ter psicólogo, ter toda uma parte de alimentar, né, para esse público também seria muito legal. Eu Se não acho. me engano, a gente até pensou alguma coisa relacionada a isso, mas foi bem fraco lá no início também. Mas optamos por essa parte da roupa, dos vestuários. Até porque foi a Eu pesquisa que a acho gente fez mais. que faz mais sentido do que a roupa. É, assim, a roupa, ela é difícil de você ganhar escala. E aí ela fica muito restrita à área de atuação da loja. E aí é muito pouco promissor, né? Tanto que você não vê loja de gordo a qualquer lugar, né? Você tem lugares específicos. E aí agora, com algumas lojas maiores vendendo algumas peças para gordo, aí que vai ser menos promissor ainda. Sim.
E aí, no caso, tem possibilidade da gente ali colocar, tipo assim, uma loja de 2 andares, um centro de beleza, de saúde Aham. ali, e academia, tem como fazer O isso. céu é o limite, cara. É só o que eu falei pra vocês, assim. Se vão fazer uma parada muito maneira, tem que ver qual é o público que vai chegar lá, pra vocês verem aonde que vocês vão colocar esse lugar, né? Porque não adianta você colocar um lugar como esse em Madureira, que talvez não vai dar certo. Mas aí se você trouxer para o Meia, por exemplo, talvez ainda está perto de Madureira, está perto da zona, tá na zona norte, está perto de um monte de lugar, talvez faça sentido. Então tem que ver aí onde que vocês vão colocar. É, professor, mas só que assim, o MEA já se torna ali, no caso, se for colocar a região do centro ali, já é uma área de pessoas com, como é que eu posso dizer? Uma classe média um pouco mais alta, né? O ideal seria Madureira, no caso que é Aham. mais, igual o senhor falou, a gente procurar uma região mais humilde. Madureira é rodeado de comunidade, não tem uma área boa, Sim, entre aspas. sim. Então, esse que é o problema. Tem que ver aonde que vocês conseguem ter o maior público possível. E aí vai depender tudo do que vocês vão fazer. Pensa o Depende do que a seguinte, gente vai quanto. fazer, né? Porque se a gente gastar muito, Pois é. vai bater naquilo que o senhor falou, né? E Não quanto vai mais casar. simples o projeto, menos disposto a pessoa está a ir longe. Então, por exemplo, se você tem a loja de roupa, a pessoa vai no próprio bairro, né? O cara não vai sair de um bairro para outro dificilmente, só se for uma parada muito maneira. Aí se você já cria um salão de beleza com roupa, aí você consegue pegar um público maior. Você vai aumentando sua área de abrangência. E aí fica mais fácil de você determinar onde que vai ser. Quanto maior, mais fácil você determinar onde vai ser. Mas aí, quanto maior o seu ticket médio, na verdade, o seu preço vai ser maior também. Porque o seu custo vai ser maior. Beleza. Eu acho que até a questão da roupa é uma parte que a gente tem que rever pra quem sabe Sim. até tirar do projeto, né? Ou fazer esse Maneiro. esquema de parceria dentro da própria loja. Você pode até ter um espaço dentro do espaço de vocês para alugar loja para outras pessoas. Você não precisa contratar, por exemplo, a esteticista. Você pode ter um espaço específico para aquela esteticista atender ali. E aí a esteticista paga para entrar lá. Então, assim, existem É Maneiro. igual modelos de salão, negócios diferentes. tem alguns salões que alugam a cadeira, alugam o espaço para Aham. o profissional trabalhar, né? Uhum. Aí, no caso, a gente teria uma loja ou um espaço, um spa, que tivesse um espaço para massagem. Uma Sim. pessoa que trabalha com massagem poderia lá alugar aquele espaço para fazer a massagem, Aham. fazer o serviço. Sim. Enfim, gente, eu acho que vocês. Agora o que vocês têm que fazer é primeiro pesquisar onde que esse público se concentra, depois decidir o que que vocês vão fazer efetivamente, e aí é moldar o resto. Na semana que vem a gente vai ter reunião de novo, se não me engano. Acho que é semana que vem. Aí a gente pode conversar. Foi muito Show. bom Amanhã já conversar tem Tá? algum agora, deu encontro várias já, ideias. mas só que o nosso grupo não tá com você. Por isso Não, que eu até amanhã a gente vai pedi ter uma palestra. A gente vai ter uma palestra do amanhã. Pedro, que vai falar com a gente sobre economia. Vai dar uma introdução à economia com vocês. Aí a Ah, gente vai tá fazer beleza. aula com ele amanhã. Aí na sexta que vem, se eu não me engano, eu vou fazer. Eu e Lid vamos dividir a turma na sexta para fazer esse encontro com os grupos. É isso aí. Tá? Beleza. Pessoal, só Tá, para professor. vocês darem uma Obrigado, hein? olhada, eu botei aqui no chat um link. É um coworking de salão de beleza. É um espaço lá na Barra que o cara criou, que tem como se fossem pequenas salas dentro desse espaço.
e aí cada sala é alugado por um cabeleireiro, por um barbeiro, por uma manicure, e aí eles pagam por mês e têm acesso ali, e aí eles mesmos que criam a clientela deles, né? Sim. O cara só tem o espaço e fornece o espaço todo equipado. Então, só para vocês terem uma ideia aí, dá uma pesquisada, talvez faça sentido para vocês. Show. Ótimo. Show, professor. Tá bom, Obrigado pessoal? por disponibilizar o tempo aí pra Nada, gente, beleza? Ajudou bastante. pessoal. Abriu um horizonte. Deu. Valeu, Bernardo. Boa Show. noite. Tchau, gente. Boa Boa noite. noite. Obrigado, professor.